Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Meus irmãos, eu acredito que muitos de vocês já saibam dos crimes tão brutais que aconteceram ontem nos Estados Unidos, tanto em Las Vegas como em Nova Orleans. O nosso irmão Brandon, no final de outubro de 2024, recebeu essas revelações do Senhor e compartilhou com o corpo de Cristo. Infelizmente, no dia 1º de janeiro de 2025, essas visões vieram a se cumprir. E é impressionante como a visão do nosso irmão se cumpriu com riqueza de detalhes, tanto na Bourbon Street em Nova Orleans como em Las Vegas. Se você ainda não sabe do que aconteceu, veja neste vídeo. Mas o objetivo dessa mensagem não é te assustar ou preocupar com tudo o que está acontecendo. É inegável que estamos vivendo uma batalha espiritual, como já nos alertava as Escrituras. No entanto, é também neste contexto que Deus tem nos dado provas do seu cuidado e promessas para aqueles que perseveram até o fim. Além dessas profecias que se cumpriram com tanta precisão, o Senhor revelou ao irmão Brandon que, em 2024, em março de 2024, uma visão celestial que nos enche de esperança. Como será o glorioso momento em que a igreja será recebida no céu, logo após o arrebatamento? O Senhor deixou claro em várias revelações dadas ao irmão Brandon que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa visão das bodas do Cordeiro, que acontecerão logo após o arrebatamento, é uma mensagem de encorajamento para todos nós. É um lembrete poderoso de que, apesar das batalhas que enfrentamos agora, há um galardão preparado para aqueles que permanecem firmes na fé. O céu nos aguarda com uma celebração indescritível, um banquete de alegria e comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a assistir até o final e deixar o Espírito Santo renovar a sua força e esperança. Que essa mensagem inspire você a perseverar e a manter os olhos fixos nas promessas gloriosas de Deus. Vamos juntos refletir sobre a realidade das batalhas que enfrentamos hoje, mas também celebrar a certeza de que a vitória final já foi conquistada por Jesus. Amém? Nós clamamos o sangue de Jesus sobre o Tennessee, sobre Nashville. Muito interessante. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque está se levantando em Las Vegas. Sobre Las Vegas, Pai. Eu acabei de ter um vislumbre de Vegas. Isso são todos no mesmo dia? Eu oro por Vegas, Senhor. E agora mesmo eu acabei de ter um vislumbre sobre Nova Orleans, da Bourbon Street. É um ataque simultâneo quando as pessoas estão distraídas. Quando as pessoas estão distraídas com bebidas, com muitas bebidas, com muita bebida nestas áreas, com intoxicação nestas áreas, nestas ruas que eu estou vendo. Há pessoas que estão muito intoxicadas. Seus sentidos não estão alertas para o que está acontecendo agora. Nestas áreas vejo os bares, estes bares. Há bares não há tão forte em Nova Orleans quanto no Tennessee e em Nevada. No Tennessee e em Las Vegas, como em Nashville e em Las Vegas. Há cenas de festas, há algo sobre Nova Orleans. Mas não é tão forte quanto o que eu vejo nestes dois lugares. É comum muitos, mas eu diria que em Nova Orleans é mais escuro. É um homem só, e muitos, é um plano em massa, são planos em massa, pois tomamos autoridade sobre isso em nome de Jesus. A bala passou voando perto da orelha dele e chegou tão perto da cabeça que estourou seu tímpano. Ele caiu de joelhos nesse momento e começou a adorar ao Senhor. Ele teve uma conversão radical nesse período. As pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele se torna realmente fervoroso por Jesus. Quanto ao que eu vi acontecendo, o Senhor me mostrou que isso se estenderia até o verão. Uma grande perseguição viria sobre ele, através dos juízes da lei, e todas essas pessoas tentando processá-lo e fazendo tudo isso, mas haveria um fim para isso, e as coisas começariam a se libertar em direção ao outono. Então eu vi vencendo a eleição, com os patriotas saindo para votar, e então haveria uma grande queda econômica, pior do que a Grande Depressão. Visão profética das bodas do Cordeiro, abril de 2024. Ei, família, bom dia, e eu só quero fazer um vídeo para vocês hoje. Eu tenho orado e perguntado ao Senhor
o que Ele quer que eu fale com vocês. E então eu tenho uma direção que acho que preciso seguir aqui. As próximas duas coisas que eu vou contar para vocês foram visões de olhos abertos. Eu estava orando exatamente como eu estou aqui nessa cadeira agora, e de repente o Senhor abriu um portal acima de mim, e eu vi um portal enorme se abrir, porque eu tinha acabado de perguntar a Ele: Como foi o seu dia hoje, Senhor? O que o Senhor fez hoje? Sabe, eu só estou curioso, apenas falando com ele como faço normalmente, e de repente ele disse: Brandon, eu vou te contar o que eu estava fazendo. E ele abriu um portal sobre a minha sala de estar, e isso foi muito legal. E eu vi ele preparando nossa mesa para o nosso banquete. Mesas enormes, enormes, para uma recepção para nós, quando voltarmos para casa. Cada prato era tão perfeito, cada prato era diferente. Era uma flor, mas o prato na minha frente, ele me mostrou no mundo espiritual e eu olhei para cima e pude ver as mesas. E os pratos eram perfeitos. Era um lírio perfeito, mas quase transparente. Mas era vermelho e tinha todos os belos desenhos neste prato. E no prato havia um cartão com o nome, e o meu nome estava escrito no prato como um lugar reservado. Era um assento reservado para mim para este banquete e que nós participaremos quando acontecer o arrebatamento da igreja. Essa é uma das primeiras coisas que acontecem. Eu vi um banquete, ele tem uma festa para nós, uma celebração enorme de quando voltarmos para casa. E todos os pratos eram perfeitos, como eu disse. E então nós tínhamos esses copos, e todos os copos eram de um cristal fino que eu nunca tinha visto na Terra antes. E os copos eram lindos, e você podia ver os garfos, e os garfos eram perfeitos, eles estavam todos alinhados, e havia um guardanapo, e havia os pratos, como eu disse, e todas as coisas lindas, os arranjos nas mesas, e todos tinham nomes, como eu disse, e você podia ver as pessoas com quem eu estava familiarizada aqui na Terra, pessoas que eram meus amigos, pessoas que eu conheço, que são salvas, como a minha esposa. Ela tinha o seu lugar reservado ao meu lado. E outras pessoas que eu amo, sabe? Membros da família e tal. E todos tinham seus cartões de nomes com seus lugares reservados ao nosso redor. E então eu podia ver apenas diretamente ao meu redor todas essas coisas lindas, mas tudo de cada um era personalizado para eles. E não era apenas como um tipo de prato, um tipo de copo, eram personalizados para os desejos do coração de cada um, para o que havia dentro de cada pessoa. Era lindo e o que ele tinha feito para nós. E os centros das mesas tinham arranjos de flores, e eram arranjos de flores mais lindos que eu já vi. Era como rosas brancas, sabe, tecido decorativo. Havia drapeados saindo destas árvores, árvores enormes. E eu não sei de onde vieram, mas eram gigantes, como grandes carvalhos, que eu viria na Louisiana nas casas de plantação. Era na área externa, não era dentro de um prédio ou um palácio. Esse banquete era o ar livre e havia grama verde por todo lado, e essas árvores eram altas e cobriam o topo, e havia drapeados brancos saindo destas árvores, até onde o banquete estava, e havia algo como diamantes, como contas de cristais penduradas, eram contas de pérolas lindas penduradas nas árvores, tudo isso preso a tecidos brancos. Era um tecido como seda branco, delicado e lindo, envolvendo as pérolas. Havia detalhes em dourado e você podia ver todas as cores. Tudo estava decorado de uma forma tão perfeita, era como uma recepção de casamento, sabe? Tudo era absolutamente impecável e deslumbrante. E eu tento capturar e contar a vocês tudo que o Senhor me mostrou. Esse lindo banquete tinha pequenos detalhes, como pequenas luzes,
E isso pode parecer estranho, mas era como luzes cintilantes e estavam dentro do tecido decorativo das pérolas. E era tudo absolutamente lindo. Tudo estava perfeitamente arranjado. Os pratos, os vasos com flores e cada detalhe era tão precioso. Era uma celebração feita para nós, para o momento em que voltarmos para casa. E então, em outro momento, eu estava orando. E foram dois momentos diferentes. Eu estava orando novamente, como sempre, e eu perguntei ao Senhor: como foi o seu dia hoje? O que o Senhor fez hoje? E eu sabia, eu só queria saber como que o Senhor. Como você conversa com um amigo, eu só queria saber o que o Senhor tinha feito. Ele é o meu melhor amigo, e então é como falar com alguém muito próximo. E eu sempre pergunto: como foi seu dia? O que o senhor fez? O que aconteceu? E de repente ele respondeu: oi, Brandon. E ele começou a falar comigo novamente e disse: eu quero mostrar o que estamos fazendo hoje. Ele estava falando sobre o que estava acontecendo no céu e ele disse que estavam praticando para uma recepção, uma prática para o desfile. E ele disse: quando você voltar para casa, no arrebatamento, filho, teremos uma grande festa de boas-vindas. E ele disse: quando você chegar no céu, todos que morreram antes de você estarão esperando por você. Vamos celebrar todos os membros da igreja, todos aqueles que vieram para casa no arrebatamento. E ele disse: será como um grande desfile, uma recepção. E eu podia ver as pessoas e Jesus cavalgando em um cavalo branco. E ele estava liderando o desfile. E as pessoas continuavam dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto ele cavalgava em seu cavalo no céu, eu podia ver as ruas de ouro e as pessoas alinhadas em ambos os lados da rua. Como um grande desfile, como os desfiles do Dia de Ação de Graças da Macy's. De ambos os lados da rua havia pessoas e parecia uma cidade enorme. Havia prédios enormes, todos lindamente projetados, parecendo algo que você veria na Europa, como telhados ao estilo inglês feitos de azulejo. Tudo era tão lindo. As ruas pareciam o centro de uma cidade, mas era o céu. E eu podia ver as pessoas e Jesus cavalgando pelas ruas douradas, montado em seu cavalo. E havia bandeiras sendo carregadas, bandeiras com os dizeres: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essas bandeiras estavam descendo a rua e as pessoas as seguravam como parte da celebração. Havia muita alegria e celebração. E por mais estranho que pareça, havia confetes no ar. Eram confetes dourados flutuando pelo céu. As pessoas estavam celebrando e praticando, se preparando para a chegada de toda a igreja. Eu podia ver tudo isto acontecendo e ele disse: estamos nos preparando para você, filho. Estamos nos preparando para a igreja. E eu fiquei tão empolgado porque podia ver todas as pessoas se alegrando e eles continuavam dizendo: porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu podia ouvir todas as pessoas dizendo isso. E Jesus estava em seu cavalo, que tinha um arreio decorado com joias. E o arreio era incrivelmente lindo, com diamantes, esmeraldas, safiras e rubis. E todas essas pedras preciosas decoravam o peito do cavalo. Jesus cavalgava pelo centro da cidade e as pessoas estavam lá adorando-o no céu. E eu fiquei completamente maravilhado com essa cena.
e com quanto Ele nos ama. Como Ele se importa com cada detalhe, desde os pratos até os garfos. Ele ama muito seus filhos. Até mesmo os desfiles, Ele está tão animado para seus filhos voltarem para casa. Ele está esperando por todos nós. Cada detalhe, dos pratos aos garfos, o desfile, Ele está muito, muito animado para voltarmos. E Deus disse: vá, Ele voltará para nós, e nós vamos governar e reinar com Ele para sempre e sempre, porque Ele é o Rei, Ele é bom, Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vi uma ponte e com um rio enorme que passava por ela. A cidade estava logo ali, bem aqui deste lado. E eu podia ver enquanto estava olhando para dentro, e o ouro, a rua dourada, estava passando e atravessando essa ponte. E havia um rio fluindo pelo céu. Esse rio era enorme. E o rio estava fluindo e vindo diretamente do trono. Eu já falei para vocês sobre essa água viva. Era possível ver degraus que subiam depois dessa grande ponte e havia verde dos dois lados. E como eu disse, havia uma cidade que eu podia ver e estava lá algo lindo como um castelo. Eu não sei exatamente o que era, mas era tão lindo esse enorme castelo, uma construção que estava ali onde ele estava cavalgando em seu cavalo. E todas as pessoas estavam lá e usando suas vestes, e isso é o que realmente é incrível. Todos estavam adorando, cavalgando, usavam roupas diferentes. Não havia uma única igual à outra. Nenhuma túnica era igual. Você podia ver todas elas, eram lindas, com cores diferentes. Todo mundo acha que serão apenas vestes brancas, mas havia vestes coloridas, eram únicas. Como eu disse, não havia um vestido igual ao outro. Algumas pessoas usavam túnicas, outras vestes, mas parecia haver mais vestidos do que túnicas. Muitas pessoas usavam vestes de salvação, que representava que elas haviam sido salvas, que tinham recebido a revelação da sua salvação. As pessoas que usavam túnicas tinham cores lindas, e essas túnicas possuíam emblemas e símbolos de honra. Elas representavam o que essas pessoas fizeram na terra, o que fizeram para o Senhor. Tudo era incrivelmente lindo, com tantos detalhes e variedades. As túnicas eram grossas, feitas de materiais maravilhosos. Eram diferentes uma das outras e muito belas. Mãos de costas para mim, eu só podia ver as costas voltadas na direção de Jesus, do outro lado da rua. Eu podia ver algumas pessoas com mais clareza, e elas estavam todas alinhadas ao longo da rua. E foi realmente incrível de ver a paz, a presença dele. Ó Jesus! Quando eu falo sobre isso, é como se eu me transportasse de volta para lá. Eu consigo sentir a mesma emoção que eu senti na visão. A sensação de vê-lo em seu cavalo. Deixe-me contar o que Jesus estava vestindo. Ele usava uma coroa. E essa coroa era incrivelmente linda. Ela se erguia acima da sua cabeça e era adornada com todos os tipos de joias magníficas. Essa coroa era absolutamente deslumbrante. Na base havia algo como um banner
que parecia ser feito de tecido roxo. E havia detalhes lindos e luxuosos ao redor. Havia algo como um acabamento de pelúcia na base da coroa. Jesus também usava uma capa. Quando ele estava em seu cavalo, a capa era presa por algo dourado, como um medalhão no centro. A capa caía por suas costas e se drapeava perto das pernas do cavalo. Tudo era absolutamente perfeito, desde os detalhes da capa até o cavalo. Então comecei a orar e disse: Pai, eu te agradeço agora mesmo, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração abrangente para todas as pessoas que pediram ajuda, para todas as necessidades de oração, para todas as curas. E porque aqueles que estão enfrentando doenças graves, ou por aqueles que têm entes queridos distantes do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Hoje o Senhor me mostrou uma visão de pequeno passarinho em um ninho. E eu disse: Pai, eles parecem passarinhos pedindo ajuda. E eu ouvi o Espírito, Senhor, e ele disse: Deus, há tantas bocas para alimentar. Eu não consigo fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor respondeu: Brandon, isso é o trabalho meu. O Espírito Santo cuidará disso. Eu vi um grande pássaro derramando alimento, como minhocas para aqueles passarinhos. Hoje eu oro isso para vocês, que o Espírito Santo vá ao encontro de todas as suas necessidades, bem onde você está. Jesus tem tudo sob controle para você. Eu declaro cura sobre seus corpos. Declaro libertação sobre a sua vida em nome de Jesus. Declaro restauração sobre seus casamentos. Talvez você esteja enfrentando problemas no casamento. E declaro restauração sobre esse relacionamento em nome de Jesus. Eu clamo bênção sobre a sua casa em nome de Jesus. Financeiramente, eu clamo que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele prospere vocês, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e que Ele seja gracioso e lhe dê paz. Eu declaro essas bênçãos sobre a sua casa em nome de Jesus. E nós louvamos ao Senhor por tudo o que Ele já fez e por tudo que Ele continuará fazendo em sua vida, em nome de Jesus. Coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus ama você. Deus abençoe a todos. Irmãos amados, e se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente no seu coração. Eu peço que você feche os seus olhos e repita essa pequena oração. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados e o Espírito Santo de Deus pudesse habitar em mim. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai, o pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e ficaremos muito felizes de ter você conosco. Então fica aqui o convite. Nós nos vemos no próximo vídeo. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Um beijo e que Deus os abençoe.